Acho que não poderíamos ter escolhido um tema melhor para começar este ano de 2022, nas nossas noites de ensino, do que este que fala acerca do Salmo da Ovelha, baseado no Salmo 23, claro. E nele vamos aprender como o pastor cuida, protege, defende, ama as ovelhas do seu pasto. E por isso eu quero convidar-te a estares connosco todas as quintas-feiras. Não percas! Damos-te as boas-vindas a mais uma série das noites de ensino da Igreja Reviver de Santo António dos Cavaleiros. Queremos lembrar que este ano estamos a transmitir às quintas-feiras, como hoje, e vamos falar e meditar mais um pouco sobre uma passagem bíblica tão conhecida, mas que ainda nos traz tanto ensino e tanto consolo. Estou a falar do Salmo 23. E chegamos ao versículo 4, que diz: Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Depois das longas caminhadas pelos trilhos cuidadosamente preparados pelo pastor, do descanso nos pastos verdejantes, do escape a uma morte certa se não fosse o cuidado e a persistência do pastor, a ovelha agora pode confiar que aquele homem que de dia e de noite cuida dela e que a conduz é capaz de dar a sua vida por ela. Estabelece entre o animal e o pastor uma relação de confiança. Ela sabe que pode segui-lo sem receio, porque, embora nem sempre entenda a sua estratégia, ela tem a certeza que ele vai levá-la aos melhores pastos. Por isso também, no dia em que o pastor guia o rebanho para o aprisco, para descansar do inverno que se aproxima, a ovelha sabe que é durante esse tempo que ela vai ter mais intimidade, vai ficar mais perto do pastor e que, passados os primeiros frios, ele fará tudo para a levar a lugares mais altos, onde o pasto é mais fresco, onde as águas são mais limpas, mais nutritivo e onde é tudo mais fácil de ser encontrado. Ele já esteve lá antes para verificar o terreno e as condições das pastagens. Mas subir uma montanha com o rebanho não é uma tarefa fácil. Há plantas venenosas, predadores, neblinas, muitas vezes escuridão, há avalanches de pedras, deslizamento de terrenos, e o pastor sabe que ao chegar à montanha ele vai enfrentar todos estes perigos. E por isso Davi lembrou tão bem tudo isto quando disse: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque a tua vara e o teu cajado me consolam. Ele sabia que o grande pastor nem sempre o levava a uma montanha sem que experimentasse a dureza do vale, a escuridão, o nevoeiro intenso. Muitas vezes desejamos subir mais alto na nossa caminhada espiritual, mas ficamos admirados com os caminhos que Deus usa para nos levar a esses lugares. Alguns são de dor, de dificuldade, de tombos, de insegurança, mas nunca podemos duvidar de que o bom pastor vai à nossa frente, já passou por ali e tem instrumentos de auxílio, de conforto e de livramento que precisamos neste percurso. Dizem os entendidos que quando a neblina é muito densa e as ovelhas não conseguem ver o pastor, que ele canta. E a sua voz traz segurança e calma aos animais. E quantas vezes, nos vales sombrios da nossa vida, deixamos de ver o Senhor? Ele fica invisível, mas se estivermos atentos, ouvimos a sua voz e podemos estar certos que a sua vara e o seu cajado estão lá para nos consolar. Este verso já guiou muita gente pelo vale da sombra da morte. Já amparou muitos nos momentos de grande dor, com o luto, com a doença. É real, é verdadeiro. Seja qual for o vale que tenhamos que descer, o desfiladeiro que precisemos subir, a escuridão que tenhamos que enfrentar, a dor que nos arranque o que temos de mais precioso, o Senhor está conosco.
tem recursos para nos consolar, nos ajudar e para nos levar até ao final da jornada. Que no meio das sombras nunca deixemos de ver a luz, que perto da morte nunca deixemos de acreditar que Ele é a ressurreição e a vida. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Antes de levar o rebanho até às regiões mais elevadas, onde o pasto é melhor nesta altura do ano, o pastor teve que preparar uma mesa ou um platô na montanha, onde o pasto é bom, onde as ovelhas poderão ser nutridas, e se há ervas daninhas ou venenosas que precisam ser tiradas, ele já fez isso com antecedência, e tudo faz para que as ovelhas fiquem em segurança, sobretudo as crias. É um trabalho necessário, mas cansativo para o pastor. Quem pensa que a vida de pastor é assim uma espécie de férias grandes, está muito enganado. Porque lá na montanha ele também tem que estar atento às aves da rapina, que espreitam para levar uma ovelha, e quando isso acontece ele tudo faz para enxutar para bem longe os vilões, e se for preciso, matá-los, e se for preciso, até pôr em risco a sua vida. Como ovelhas do pasto do Senhor, muitas vezes nos deixamos seduzir por algumas ervas que nos parecem mais tenras, algumas flores que têm um aspecto mais apelativo, algumas coisas que pensamos nós não nos farão mal algum. Outras vezes nem nos apercebemos que as criaturas que nos rodeiam são enviados diretos de Satanás, com falas de sedução, promessas de alegria, para logo em seguir nos destruírem completamente e nos deixarem estropiados no corpo e na alma. Por isso, será sempre bom andar perto do pastor, dentro dos limites do seu amor e do seu cuidado. Ele deseja muito levar-nos a lugares deliciosos onde possamos gozar a sua presença. Encher a nossa alma de fartura, doçura, lugares preparados pelo seu grande amor e pelo seu imenso cuidado. Outras vezes os inimigos são situações, circunstâncias da nossa vida que nos querem tirar a segurança e a paz, como uma quebra num relacionamento, uma doença inesperada, um acidente inevitável. Temos mesmo que confiar que há uma mesa de fartura, de suprimento, de consolo, de presentes surpresa até, de um Deus que já preparou tudo para que nada nos falte. Esta viagem até ao Planalto tem mais um pormenor. Os inimigos podem estar todos de tocaia, prontos para atacar, mas o pastor preparou defesas e vigilância apertadas para que as ovelhas possam banquetear-se mesmo nas suas barbas. Às vezes eu faço uma pergunta estranha a mim mesma. Será que eu tenho inimigos? Esta pergunta traz em si uma certa vaidade pessoal. Afinal, eu não sou assim uma pessoa tão má para ter inimigos. Claro, nem toda a gente simpatiza comigo, mas inimigos? Mas depois de pensar bem no assunto, descubro que tenho inimigos. Olhem, o tempo pode ser meu inimigo. O clima pode ser meu inimigo. Circunstâncias podem, de um momento para o outro, tornar-se inimigos, como esta pandemia. Descubro ainda na palavra de Deus que tenho inimigos espirituais, poderes, entidades que estão no meu encalce para me fazer mal. O próprio Satanás é meu inimigo. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Bem, à partida isto significa um banquete, onde eu faço festa na presença desses inimigos, o que deve enchê-los de raiva e deve torná-los, no mínimo, impotentes. Por exemplo, se Deus fizer um banquete para me confrontar com o tempo, os anos da minha vida, e se em vez de eu declarar derrota, eu disser, eu ainda tenho sonhos, porque quando se perde os sonhos é aí que nós começamos a morrer, o tempo deixa de ser meu inimigo e passa a ser algo que me faz crescer, que me faz chegar mais longe. E ele perde completamente a batalha. Se eu tiver uma doença e me entregar a ela,
e não reagir dia após dia, as hipóteses são mínimas para uma vida plena. Mas se mesmo no meio da doença, do desconforto, da dor, da quimioterapia, eu me alegrar pelas pequenas melhoras, pelas vitórias diárias, a doença, a inimiga, perde o poder. Vamos pensar um pouco na razão por que Davi disse estas coisas. Este poema que passou a ser, afinal, cantado pelos filhos de Israel. Davi tinha em mente a figura do pastor que, ao chegar ao tal local, ao tal platô ou mesa, ele investiga se há plantas venenosas, se há sinais de lobos, de ursos ou de outras feras. E tem um interesse especial, que as ovelhas fiquem longe de uma víbora acastanhada que vive debaixo da terra. Esta víbora sai da sua cova e, num arremesso certeiro, pica a ovelha no focinho. E a picada infecta e pode levar o animal à morte. E para defender o rebanho deste inimigo, o pastor põe óleo no buraco da cobra e aplica óleo no focinho das ovelhas. O óleo aplicado no buraco torna-o escorregadio para dificultar a saída da cobra. E o óleo aplicado no focinho da ovelha, o cheiro daquele óleo faz com que a cobra se espante. E tudo isto é parte da preparação para um tempo de comida com fartura e sem perigos. Se eu tivesse tempo hoje, eu contar-vos-ia quantas vezes o pastor da minha vida tem ido à minha frente, tem ungido o meu caminho, tem ungido a minha cabeça para que os meus inimigos não tenham qualquer hipótese na minha vida. Se o Senhor é o teu pastor, não tenhas qualquer dúvida. Ele vai preparar-te uma mesa, uma festa, um banquete na presença dos teus inimigos. Não és tu que preparas, é Ele. Na véspera da sua morte, Jesus preparou uma mesa para os seus discípulos. Lemos este episódio em Marcos capítulo 14. Jesus encarregou os discípulos dos preparativos, mas quem fez tudo foi Ele, afinal. Agora eles estão todos sentados à mesa, numa festa íntima. Jesus vai dar-lhes palavras finais e preciosas. Mas antes, Ele trata das cobras. João capítulo 13, versículo 2 diz que o diabo já tinha posto no coração de Judas traí-lo. Mas espante-se com as palavras do Filho de Deus. Ao pegar no cálice do vinho, ele diz: bebei dele todos. Já tratou da cobra, já desmascarou Judas, e aquele que se sente envergonhado beba, e o que se sente discriminado beba, o indigno bebeu, Judas bebeu, Pedro bebeu, beberam todos. Pedro tinha dito a Jesus: Senhor, eu estou pronto a ir contigo até à morte. Mas logo a seguir àquela festa negou. 3 vezes em alto e bom som disse que não conhecia Jesus. Depois de ter ouvido o galo cantar, 3 vezes Pedro chorou amargamente, diz a palavra de Deus. Escondeu-se, voltou à pesca. Ele sabia que Jesus estava vivo. Teve a oportunidade de entrar no sepulcro onde tinha colocado o corpo do Senhor. Viu apenas o lugar da morte, mas o túmulo estava vazio. A certeza de que o Senhor estava vivo não chegava para tirar-lhe da mente o som do cantar do galo. Mas o bom pastor estava atento. Ele fez isso com Pedro, o seu discípulo, quando lhe disse que ia orar para que a sua fé não desfalecesse. Será que o bom pastor não rejeita esta ovelha teimosa, desleixada, ferida, às vezes perdida? Será que ele ainda tem lugar para mim e para ti no seu rebanho? Sabes o que o Senhor fez a Pedro? Preparou-lhe uma mesa. Pedro estava no meio do lago a pescar e Jesus está na praia em pé para que ele chegue, para condená-lo, para mostrar a sua deslealdade? Não. Jesus está sentado na areia. Diante dele tem um pequeno braseiro. Em cima das brasas ele tem peixe fresco e ao lado tem pão quente, à espera de Pedro.
o vencedor da morte, o conquistador do inferno, convida os discípulos e Pedro para comer. Uma mesa preparada. Pedro senta-se e come. E mais uma vez o diabo é derrotado. Se ele pensava que tinha Pedro para sempre nas suas mãos, nesse momento, em frente daquela mesa, ele ficou aniquilado. O bom pastor preparou uma mesa para Pedro na presença do diabo, do seu remorso, da sua dor, da sua vergonha, da sua traição. O que Jesus fez por Pedro, Ele faz hoje por ti e por mim. Eu não sei por onde tens andado. Alguns de nós, possivelmente, temos estado em pastos verdes e águas tranquilas. Alguns podem ter chegado a um vale de dor, de sombra e de morte até, e lá no meio da escuridão sentiram o consolo do pastor, a segurança dos seus braços. Alguns terão sido assolados por inimigos vários, doença, infidelidade, traição, injustiça, desencorajamento, dúvidas, deslealdade e, quem sabe, até sentido as forças do mal tentando destruí-los. Mas olha, não temos que recear. A mesa está posta diante de nós mais uma vez. Cada vez que te aproximas da mesa do Senhor para tomar o pão e o vinho, o pão que nos diz que o seu corpo foi massacrado, partido, ferido, para que o castigo que deveria ser nosso fosse colocado sobre ele e agora fôssemos livres de todos os inimigos. E o vinho que nos diz que o seu sangue precioso, limpo, incontaminado, foi vertido na cruz e que se o bebermos, todos teremos vida. Sentes como se não fosses digno deste sacrifício? Ninguém é. Isso na linguagem de Deus chama-se graça. A mesa está preparada e não vai estar só hoje, vai estar sempre até que Ele volte outra vez. O mesmo Senhor que acendeu as brasas junto ao lago da Galileia, neste momento Ele aquece o teu coração. Não te detenhas, come desta mesa, foi Ele que a preparou. Senhor, eu não compreendo porque os inimigos estão à espreita. Alguns já me tocaram, mas não me deixes esquecer que, apesar disso, a mesa que preparaste para mim tem tanto do teu amor, da tua graça, da tua proteção. Alguns inimigos tentam enxutá-los e já descobri que neste momento me faltam as forças. Outros eu finjo ignorá-los, mas consigo sentir o seu cheiro e o seu ar de ironia. Ajuda-me a focar a minha atenção na tua mesa e nunca nessas coisas que eu sei estão lá para me derrubar. Já agora, Senhor, que linda, que bem decorada está a tua mesa, Jesus. Amém. Até à próxima quinta-feira, se Deus quiser.